Bom, então hoje o objetivo dessa nossa reunião é dar uma passada aqui de informações, né, com relação ao ensino superior. A gente tem bastante coisa já, dentro do nosso box. Então, para quem não conhece para quem não conhece, a gente tem uma pasta dentro do box, né, dentro do ETC Book. Na parte de treinamentos, a gente vai ter lá uma planilha, onde a gente divide as abas, né, pelos programas, e tem lá do ensino superior, que é um programa que vem crescendo muito, né, nos últimos anos, e a gente já tem bastante material, já vem alimentando aí, né, cada vez mais. Então, o primeiro que consta lá, né, que é o primeiro para ser estudado, era o geral. Mas eu peguei, eu dei eu li hoje aqui, ou assisti hoje de manhã, né, para entender o que é que já tinha lá de informação, porque isso foi gravado em 2018, e eu tentei trazer as informações para a apresentação de hoje e, né, complementando aí com outras informações. Então eu vou passar aqui, fazer essa apresentação. Quem puder colaborar, né, quem tiver mais experiência aí na área, ótimo, colabora, para que eu deixe já esse material como exclusivo nosso, tá? Para treinamentos, enfim, para referência. Então, falar de ensino superior, ou falar de higher education, né, que é a mesma coisa, é um assunto que realmente requer um pouco mais, né, de conhecimento, é um programa um pouco mais complexo do que vender um curso de idioma fora. Primeiro por conta da duração, né? A gente não está falando de cursos curtos, a gente está falando de cursos mais longos, onde as pessoas vão ficar mais tempo no outro país, onde o investimento é maior. Então, as pessoas precisam fazer um planejamento, né? Eu acho que mais completo, e também ser algo mais assertivo, porque muitas pessoas acabam desistindo no primeiro ano se ele não tiver realmente dentro, né, do formato que ele imaginava, que ele tinha como objetivo. Então, é um programa que a gente precisa ter um conhecimento muito grande, ter uma preocupação ainda maior, né, dessa consultoria, de ser algo mais próximo, né, da realidade, para que o aluno não se frustre, e tem a questão também do investimento. Então, tem crescido muito, mas são poucas as agências que dominam esse assunto, então é um mercado bom para ser explorado, para aproveitar aí agora esse momento, né, de baixa de atividades que a gente não tem por conta da baixa né, de vendas, de tudo, para se capacitar. Então, informação a gente tem bastante, é um programa relativamente novo, né, se a gente comparar aí os demais, mas é um programa super importante para que a gente tenha esse domínio. Então, por que fazer um ensino superior no exterior? Quem quer abrir aí para falar quais os motivos importantes para se falar sobre isso? Quem quer falar? Ninguém? Bom, então, quais são as vantagens hoje de fazer um ensino superior? Por que fazer lá fora e não fazer aqui no Brasil? Eu colocaria os principais sendo ter uma vivência internacional de forma mais profunda, né? Você vai, assim como no high school a gente vive uma rotina de um americano, né, dentro da escola. No ensino superior você também vai ter uma rotina acadêmica, né? E aí envolve uma rotina de vida, de entender ao certo, né? E ter contatos mais próximos com nativos. Abrir portas, né, para o mundo, ou seja, uma vez que você se forma e tem um certificado no exterior, você tem possibilidade de trabalhar naquele país, tem possibilidade de trabalhar em outros países, né, e além disso voltar, quem quiser voltar para o Brasil, voltar ainda mais capacitado e com um currículo mais
disputado por conta da experiência internacional, que as pessoas valorizam muito, né, o de fora, o que está acontecendo, ou o que você estuda lá fora, onde geralmente as tendências, né, chegam primeiro. Então, é uma referência para quem quer voltar ou para quem quer dar continuidade, porque se você está lá no país, você está fazendo um networking, seja com seus colegas de trabalho, seja a sua, com seus professores, né? A própria escola, as próprias universidades e colleges, eles buscam trazer empresas, organizações para dentro, né, da universidade, para que vocês conheçam, seja através de palestras, seja através de convênios, para depois os alunos, né, terem entradas naquelas facilidades, né, de entrada naquelas instituições. Você desenvolve os soft skills, que hoje qualquer profissional, ele não pode ter só inteligência, né, a inteligência acadêmica, ele precisa ter as outras inteligências, né, principalmente adaptabilidade, conhecimentos, né, facilidade de lidar com outras pessoas, e aí a gente está também tendo facilidade de outros povos, isso tudo é enriquecedor. Além de avançar mesmo a questão do idioma, né, uma vez quando você está dentro de universidade, por mais que você tenha tem obrigatoriamente que ter o nível mais avançado de inglês. Quando você vai estudar o fato, principalmente numa, né, uma faculdade, um college, você passa a ter um inglês fluente, você passa a ter um inglês também com área técnica, né? Então, amplia muito a questão do vocabulário, não só da fluência. Que mais? Bom, eu colocaria esses principais pontos aí como sendo vantajoso, né? E aí, quando a gente compara também a questão financeira, muitas vezes cursos lá fora, eles são muito parecidos com o valor de um curso, né? De um bom curso aqui no Brasil. Então, financeiramente falando exclusivamente do curso, né? Claro que morando fora, você tem custos com acomodação, né? Tem a passagem, tem as despesas fixas lá que não se compara com os custos fixos aqui no Brasil, mas o público que busca realmente esse tipo de curso, né, no curso fora, um curso de, seja graduação ou pós, ele precisa, né, ele é uma categoria um pouco melhor. Então, com isso... Oi. Oi. É, exatamente. Se o cara for fazer, né, uma baiana que vai estudar em São Paulo, claro que aí tem outros custos que colocam, né, na conta. Mas a realidade dos nossos estudantes é que eles estudam, né, e moram com os pais, ou quer dizer, moram com os pais até sair do país, até se formar ou casar, né? Então, não é majoritariamente esse perfil, mas claro, existe sim, e eu acho que também tem cada vez mais pessoas, né, aderindo para isso, para a saída da casa dos pais, seja para uma outra cidade, que aí tem esses outros custos. Excelente, Gabi, obrigada. Agora, se você puder só fechar o áudio aí. Hum. Sim, pode falar.
exato. Muito bom. Beleza, Gabi. Deixa eu voltar aqui. Bom, então existem outros motivos, né? Quem lembrar aí durante o nosso bate-papo, coloca aí na observação e a gente coloca daqui, a gente acrescenta aqui depois. Bom, instituições parceiras e custom placement. Hoje a gente tem um mundo de opções, né? Opa, o meu também. Sorry, eu esqueci aqui de abrir. Obrigada, Gabi. Então vamos lá. Então, se alguém tiver mais alguma opção aí, algum item, é só colocar aí no chat e depois a gente lembra para enriquecer ainda mais os nossos argumentos aí, né? Porque fazer o ensino superior no exterior. Bom, falando das instituições parceiras versus custom placement. Como eu falei no início, é um programa que ele é muito mais complexo. Né? Diferente da gente vender um high school, diferente da gente vender um curso de idiomas, o ensino superior ele tem as peculiaridades de cada instituição. Então, dentro de uma instituição tem uma gama enorme de programas. Dentro desses programas, cada um, que são os colleges, né? Às vezes eles têm também objetivos e tem um formato diferente. Então, há divergência, por exemplo, a forma de tratar com a escola da área de business, com a escola da área de educação física, por exemplo. Então, é humanamente impossível a gente administrar uma gama tão grande de parceiros como a gente tem na opção, por exemplo, de curso de idiomas. Então, primeiro que a gente não tem um volume, né, que a gente tem para esses cursos, mais de idiomas, e também pela complexidade, né, da coisa. Então, o que a ETC fez? A gente definiu parceiros por país e a gente trabalha aqueles como sendo os nossos parceiros ETC. Tudo que for fora do que a gente tem, né, na nossa gama de opções que a gente tem, então na pronta referência lá vocês vão ver, né, as opções que a gente tem por país. A gente trabalha o nosso cliente através do custom placement. Então, nada mais do que uma consultoria específica para aquilo. E aí a gente vai detalhar depois como é que funciona esse custom placement para que vocês entendam, tá? Então, falando de ensino superior, a gente tem o undergraduate e o graduate. É muito importante que vocês tenham muito claro isso em mente, de que tudo que a gente for falar de ensino superior lá fora, diferente no Brasil que a gente fala graduação, é a parte, né, da graduação aí do curso, lá fora a gente vai falar de undergraduate. Então, tudo que for de parte do primeiro momento do ensino superior, que é a graduação de fato, que a gente tem aqui acostumado no Brasil, 3 anos, 4 anos, lá fora a gente vai chamar de undergraduate. E eles só chamam de graduate tudo que for após isso. Então, essas nomenclaturas precisam estar muito bem claras aí para vocês de fato não fazerem confusão ou até mesmo ter problemas, tá? Então, no undergraduate, a nossa graduação aqui nada mais do que isso, do que o que a gente estuda, né, o curso que a gente está fazendo. Então, curso de direito, curso de administração, ou seja, são os cursos mais longos. E aí, passou o undergraduate, as opções que os nossos alunos podem fazer lá fora são o graduate, que ele pode vir através de uma extensão, que é um certificado, né? Ele tem uma duração um pouco mais curta, então entre 1 a 6 meses. Ele possui exigências menores, né? E aí você recebe aquele certificado, ou até mesmo em alguns lugares chamam de diploma, dependendo da duração que se faça. Então, é uma extensão. Passando para outra, né, para a próxima opção que nós temos, é a especialização. A especialização, geralmente, ela tem um período maior, entre 1 ano e 1 ano e meio, né, 12 meses a 18 meses. Ele tem um objetivo mais... ele pode ser um mestrado, né, que a gente chama muito aqui de MBA. Quando a gente fala MBA no Brasil, a gente acaba falando como se fosse mestrado para tudo, mas o MBA, de fato, é só para administração, que é o Master of Business Administration, né? Ou o mestrado em outras áreas. Então, mestrado em engenharia
eletrônica, né? Então, existem o master, que eu botei master errado aqui, mas é master professional. Então, ele se especializa, ele faz uma especialização naquela área mais específica da sua profissão. Então, sobre a especialização, ele é tipo um mestrado mesmo, né? O mestrado profissional, ele tem ele tem um foco muito mais profissional mesmo, né? Pela própria Master Professional, onde o aluno ele não vai ter, na conclusão do MBA ou de um Master Professional, a permissão para dar aula, por exemplo, que é aquela... Porque existe uma matéria que é a metodologia científica, né, que um curso de mestrado ele não dá. Ele é muito mais focado para a área mesmo profissional. Então, a gente precisa ter, né, muito claro isso, essa definição entre uma especialização e um mestrado mesmo, que é a especialização, que pode ser o MBA, o Master Professional e o Master, tá? Então, no meio do caminho ali tem um pre-master, um pre-doc, por exemplo, o aluno que não tem o nível de inglês avançado, ou até mesmo ele quer fazer um mestrado ou um doutorado numa área mais específica, mas que não é originalmente a dele. Então, por exemplo, um aluno que é formado em engenharia aqui no Brasil, mas ele quer fazer um mestrado em comércio exterior, ou quer fazer um mestrado em administração, né? Então, a formação dele não é a mesma que ele vai fazer o mestrado. Então, existe um meio do caminho aí, que isso aí também não são em todas as universidades que eles oferecem, mas em algumas. O pré-master, ele auxilia muito nessa questão de preparar aquele candidato que é bom, mas que ele não tem a formação naquele lugar, naquela área, para fazer lá na frente, né, o mestrado. Então, seja pela questão do idioma ou também pela questão da área de atuação, ele tem essa janela aí que ele vai trabalhar para que ele chegue, né, no mestrado mais preparado. Então, saiu da especialização e a próxima é o mestrado. Então, o mestrado, geralmente, ele tem uma duração de 1 ano a 2 anos, né? Se a gente for falar de meses, de 12 a 24 meses. Ele tem 2 frentes também, que é o Professional ou Research. Então, o Professional é aquele mais preocupado com realmente a parte profissional, ou seja, as aulas, o curso dentro de sala de aula, ele acaba sendo maior, né? E o research é quando o aluno ele é desafiado, né, a desenvolver pesquisa, toda a parte de research mesmo, e aí ele acaba indo muito para laboratórios, ele sai muito daquela esfera mesmo, né, de sala de aula. O próximo nível é o PhD, né, e o doutorado, que geralmente é focado mesmo na parte de pesquisa, então para aquelas pessoas que gostam de fazer pesquisa, que quer trazer algo, né, inovador, diferente, o PhD e o Doctor vão ser focados mais nessa área, e o Graduate Certificate, que ele é um curso como se fosse uma especialização na área como preparação para outra. Então, por exemplo, eu tenho uma formação, vamos de novo lá, formação em engenharia, né? E quero fazer um mestrado em administração. Você vai entrar na faculdade, você vai concluir, vamos supor assim, concluir um curso de graduação antes de você ser aceito para aquele curso lá de mestrado, enfim, que é exigido a graduação para aquele curso. Então, assim, existem muitas nomenclaturas, em geral é isso que a gente tem, né, na prática. Agora, claro, tem países que não tem todas essas opções, tem países que mudam um pouco a nomenclatura de um ou outro, mas, assim, em grosso modo, a gente precisa entender as opções que a gente tem, principalmente depois da extensão. Na graduação, no undergraduate, né,
por exemplo, nos Estados Unidos, a gente também tem um formato diferente do que vai ser na Inglaterra. Então, por isso que precisa ser estudado, né, as peculiaridades de cada país. Isso a gente tem treinamentos aí para, né, para vocês se aprofundarem nesse tema. Mas, no geral, o que a gente precisa saber é bem isso. Um outro programa que também existe, né, e foi muito desenvolvido aqui no Brasil, principalmente por conta daquele do governo, do Ciências Sem Fronteiras, que é o Sandwich, né? Geralmente é muito forte isso, muito mais no mestrado, mas a gente começou a ver também na graduação, né? Principalmente por conta aí do Ciências Sem Fronteiras, onde o aluno ele fazia um semestre, até um ano fora e voltava. Então, existem algumas instituições que possuem esse curso. A única dificuldade que a gente, como agência, tem para vender é por conta do valor ou da validação dessas notas desse semestre, desse ano, que a gente nem sempre consegue dar sequência aqui no Brasil junto à instituição de ensino, né, do aluno. Então, geralmente esse sanduíche ele funciona muito bem quando as próprias universidades fazem essa parceria com as universidades lá fora. Hoje em dia a gente vê isso muito fácil, né? Quando uma instituição ela faz parte de um grupo, que é o L'Oréal, por exemplo, que é super forte nisso, eles possuem universidades em vários lugares do mundo e eles mesmo fazem esse intercâmbio, né, de cursos da graduação, na nossa graduação, que chama undergraduate lá fora. Então, geralmente é uma iniciativa da própria instituição aqui do Brasil para fazer isso, mas outras não possuem e a gente pode sim fazer essa ponte, né? Então, se tiver alguma faculdade lá que tem um custo um pouco melhor, mais elevado, que a gente possa trabalhar essa parceria, a agência fica como intermediário, mas a universidade ela precisa dar o ok para que o aluno, quando volte, consiga, né, ter essas notas. Então, as universidades que estão mais antenadas no Brasil, a gente vê que já tem esse movimento forte, as outras nem tanto, mas independente disso tudo, se o aluno tiver a fim de fazer, né, às vezes ele sentou ali para você dar uma consultoria, você entendeu que o menino já tem um nível de inglês melhor, ele sonhou ou tinha vontade de ter feito um high school ou até mesmo uma graduação, uma pós, ou uma graduação fora e não tem condições, né, de fazer isso durante 4 anos, você oferecer e falar, olha, você vai trancar sua faculdade aqui, você vai, quando você voltar, o máximo que pode acontecer, você não ter as matérias convalidadas, né, na sua instituição e perder um semestre, perder entre aspas, né, ele não vai concluir, né, dentro do período que ele teria, mas os ganhos são inúmeros e aí faz parte da gente de mostrar todo esse benefício. E aí a gente vai explicando, né, toda essa vantagem de fazer algo lá fora. Então, dando sequência aqui na questão dos pré-requisitos. Como eu falei, depende de instituição para instituição a questão dos pré-requisitos, mas tem uns que são básicos, né, que são comuns a todos, que são as notas do ensino médio para quem está objetivando fazer um undergraduate lá fora, ou as notas da sua faculdade aqui para quem vai fazer um graduate lá fora. Então precisa as notas, né, o seu histórico escolar, comprovação da proficiência da língua, então um IELTS, um TOEFL para francês, né, para espanhol, o DEL, enfim, cada país vai ter a sua, mas precisa da comprovação da proficiência. Cada vez mais existem facilidades nesse formato, né, que são através dos pathways, onde a gente já tem parceria com as escolas e as escolas de idioma já estão oferecendo isso. Então, para aquele aluno que você já quer amarrar, né, desde o início até o final dele, a gente já consegue fazer, porque antes a pessoa ia, estudava o inglês, chegava lá, se envolvia com outras pessoas, com outras era abordado por outras agências ou até mesmo pelas instituições e a gente não conseguia ter essa comissão, né, no depois. E hoje o Pathway serve muito para isso, né, para a gente já ter tudo muito bem amarrado e deixar o nosso aluno mais perto da gente por mais tempo possível. Então,
O Pathway ajuda muito nessa questão da questão do idioma e, além disso, na preparação do aluno para ele ingressar naquela instituição de acordo com a cultura daquele país. Então, hoje, nosso sistema de educação no Brasil, ela é retrógrada se comparado, né, com países aí de primeiro mundo, e isso impacta muito no desenvolvimento e no aproveitamento do aluno na universidade. Então, o Pathway ele ajuda também, né, como preparar um essay, como fazer uma prova. Então, eles são preparados com outras coisas, além só da questão do idioma. Então, é muito importante. E o Foundation são para aqueles países que exigem que a duração, né, do ensino médio é maior do que o nosso. Então, o UK é um exemplo prático disso. Os ingleses, eles estudam por 13 anos, né? E a gente aqui estuda 12 anos. Então, a partir do momento que um brasileiro aplica para lá, ele está em desvantagem com relação a um ano. E aí eles criaram esse foundation, que é exatamente a ponte entre o ensino médio e o ensino de graduação lá fora, de undergraduate lá fora, que facilita, né, também essa adaptação, porque são metodologias diferentes, né, forma de cobrança diferente, cultura diferente, e aí eles conseguem melhor preparar os estudantes internacionais para uma vida acadêmica de maior sucesso. Testes específicos, existe o GMAT, GRE, que com certeza é tipo um Enem, né, que eles fazem um teste não só da questão do idioma, ou seja, o idioma realmente tem que ser bom, mas tem raciocínio lógico, tem outras variáveis. E aí as universidades mais exigentes, elas acabam solicitando esse tipo de teste específico. Uma comprovação financeira, todas as universidades elas já solicitam de antemão, antes mesmo de você precisar aplicar para o visto, para ter certeza que você tem a condição financeira para se bancar para, né, para aquele curso. E a carta de intenção, currículo, projeto, enfim, cada uma chama de um jeito, que vai falar o porquê o aluno quer fazer aquele curso, né? Quais são os pontos fortes dele, seja através de um currículo, né, onde ele já trabalhou, ou através de um projeto que ele fez, que isso lá fora é muito valorizado, né? As pessoas não simplesmente, como a gente aqui no Brasil olha a parte só das notas, na parte acadêmica, eles lá fora eles veem outras coisas. Se você se envolveu com algum esporte, né, se você se envolveu com algum projeto social, algum projeto dentro da instituição, enfim, são muitas variáveis que eles avaliam para realmente dar aquele aceite, né? Acomodação. Não é obrigatório, né, que a acomodação seja oferecida pela instituição, então a gente não tem obrigatoriamente que oferecer isso através da instituição, mas a gente entende que para o estudante internacional isso é muito importante. Aquelas universidades, aqueles colleges que possuem uma quantidade boa de estudantes internacionais no mix, eles já trabalham dessa forma, né, porque eles sabem que a acomodação é um fator importante para o sucesso do estudante. Então, eles acabam tendo, seja um campus, ou seja terceirizado, enfim. Então, hoje a gente tem visto que está cada vez mais fácil de já ter esse apoio por parte das instituições. Apesar disso não ser obrigatório, a gente está vendo que é uma crescente, que as instituições estão valorizando ainda mais. Visto. Independente do curso, né, que for fazer, é o visto de estudante do país, então tem que aplicar, tem que solicitar, né, o visto adequado de estudante. E a questão de poder trabalhar, de não poder trabalhar, depende de cada país, mas em linha geral é de fato possível trabalhar, né, geralmente até 20 horas semanais, quer dizer, legalmente possível, né, trabalhar. Com exceção dos Estados Unidos, que tem a restrição de você poder trabalhar, mas tem que ser dentro do campus, né, universitário. Nos outros países isso é mais aberto. E esse custo ele vai ser
essa permissão de trabalho é mais ou menos para conseguir pagar pelo menos as despesas pessoais, né? Enquanto ele está ali vivendo no país. Então, a questão do visto, apesar da gente não fazer, a gente tem que entender. E a questão com validação do diploma no Brasil. No Brasil, quando você faz um curso lá fora, né? Quando você faz um ensino médio lá fora, a gente traz aquela nota, volta para a escola que a gente estava estudando, né? E junto com a Secretaria de Educação, enfim, a gente faz todo o trâmite. Da mesma forma vai funcionar no ensino superior. Então, não obrigatoriamente você receber um diploma lá fora, seja de undergraduate ou de graduate, você vai chegar no Brasil e você vai ter isso validado. Então, para aquelas pessoas que, por isso que tem que perguntar, qual é o seu objetivo, né, com isso, com esse curso lá fora? Porque se ele quer aplicar depois para um concurso, se ele quiser dar aula, tudo isso a gente precisa estar muito bem respaldado de que o aluno vai ter essa convalidação depois aqui. Então, também, de forma geral, como é que funciona qualquer curso, seja de graduação como pós lá fora, quando ele volta para o Brasil? Ele precisa chegar numa instituição de ensino, né, numa faculdade, numa universidade, e falar, olha, eu fiz esse curso lá fora e gostaria de saber se vocês fazem essa convalidação aqui para mim. E aí eles vão olhar a questão de matérias, de carga horária, né, do curso, e se eles sentirem que o curso que eles dão aqui no Brasil é muito próximo com o curso que tem lá, o máximo que pode fazer eles vão exigir que, não, essa matéria você não pegou lá, e aí o aluno vai ter que pegar algumas matérias extras aqui para eles, né, concluírem o curso e aí dar o certificado aqui do Brasil, que é uma equivalência lá. Então, o que a gente vê na prática nos últimos tempos o perfil dos alunos que estão indo são alunos que eles não estão muito preocupados com esse certificado, porque eles vão usar no mundo privado, né? E no mundo privado você mostrar um documento internacional, né? Hoje em dia as empresas já entendem isso muito bem, RHs, né, cada vez mais evoluídos. Então, ter esse certificado lá de fora já é o suficiente. Mas existem alguns objetivos de alguns alunos, que é, como eu falei, né, querer depois lecionar aqui no Brasil, aplicar para um concurso público e comprovar que ele tem, né, aqueles certificados. Isso tudo são diferentes, então precisa estar muito bem explicado para o aluno para que ele tome a melhor decisão. Outra dúvida que vocês sempre têm com relação à preocupação, né? No undergraduate é menos, porque o aluno geralmente é sozinho, indo para lá para estudar, né? Sozinho, é jovem, então não tem essa questão dos pais e dos filhos, ou questão do cônjuge e dos filhos. Mas é algo que até Manu tinha solicitado. Eu lembro que a gente ficou de criar uma planilha, eu não sei se foi criado, eu não achei ainda, mas vou procurar mais a fundo. Mas eu sei que é uma preocupação muito grande. Então, existem países que permitem que o cônjuge vá acompanhando, né, com visto de acompanhante e possa trabalhar, assim como também permitem que os filhos estudem em escola pública. Lembrando que escola pública no exterior, ela é a partir de 5 ou 6 anos, depende do país. Então, quando eu boto aqui escola para o filho, lembrando que não, o daycare, aquele menino, o bebezinho, nem para os nativos eles têm escola pública, né? Então tem que ser pago. Então é a partir realmente da idade ali da alfabetização. Então eu botei mais ou menos aqui o que eu sabia de cabeça, os que eu não sei eu vou fazer aqui a pesquisa para complementar. Então, para deixar aqui claro para vocês, né, o que é que pode, o que é que não pode, porque principalmente para quem está buscando aí um mestrado, um doutorado, né, um PhD, são cursos que geralmente eles querem levar, né, o cônjuge ou realmente a família toda, que são os filhos, tá? Então, de início, eu acho que no geral é isso que a gente tem, né, de informação que a gente precisa saber. Se vocês entrarem, quiserem ir filtrando por país, a gente tem os destinos, né, e as especificações de cada um. Então é importante que vocês vejam. Assim como tem a pasta, né, das universidades. Então, aquela universidade eu tenho, a ETC tem parceria ou não tem,
É só entrar aqui no ensino superior, e aí você vai achar, né, a questão da pronta referência. Então, se um aluno que quer estudar na Alemanha, vocês filtram filtram não, já está a aba até mais certinha aqui, né? Vocês vão escolher o país e dentro do que a gente tem aqui, né, sobre a Alemanha. Tem geral, tem através do PEF e da DID, enfim. Então, vocês vão ter isso aqui falando de cada destino para que vocês já entendam o que é que pode ser feito. O aluno quer algo muito específico, seja numa área, seja numa cidade, seja na instituição, a gente vai trabalhar através do Custom Placement. Então, a gente vai abrir, a gente tem uma ficha própria nossa, né? Que a gente está aí para fazer melhorias, mas que acabamos não fazendo aí diante da pandemia, mas essa funciona bem. Onde a gente vai preencher todos os dados dos alunos, está tudo em português, está super fácil, apesar de, né, do aluno precisar falar outro idioma para aplicar, mas simplesmente uma ficha onde a gente pode traçar, fazer um raio-x realmente do aluno e quais são as expectativas dele, e ele tem que pagar uma taxa, né? Aí cada escritório cobra a taxa que quiser. Na ETC a gente começou cobrando $500 iniciais, onde a gente apresenta 3 opções dentro do que ele está procurando. Então, se ele está querendo um mestrado, se ele está querendo um diploma, a gente vai lá dentro daquele curso que ele desejou, a gente faz tipo um dossiezinho e apresenta a ele as opções. Então, essa é uma alternativa da gente não perder um cliente que tem interesse. Há uns 6, 7 anos atrás, a gente, né, começou já a trabalhar com isso. E a gente passou a fazer esse serviço de forma gratuita. Porém, as pessoas... A gente tinha perdia um tempo enorme, né, fazendo essa triagem, fazendo esse trabalho, e a taxa de conversão muito baixa, quase zero. Então, essa parte da ficha do Custom Placement, da ETC, foi mais uma forma da gente filtrar, de fato, quem tem interesse, né, e dos curiosos. Então, se o cara chegou, quero informações sobre tal. A gente já tem alguns parceiros, a gente dá aquela informação, mas a partir do momento que o cara já tem uma decisão, já sabe o que é que ele quer, ótimo, ele vem aqui no Custom Place, preenche, paga a taxa dos $500 e a gente faz todo o conteúdo para ele, né, de informação e tal. Aí o que é que acontece? Tem um aluno que quer estudar em Harvard, tem um aluno que quer através do ETC Custom Placement, fazer um curso numa universidade, um curso específico que a gente consegue numa universidade que tem parceria, que pode ter parceria com a gente e ser comissionado. Então, o que a gente faz aqui nesse momento? A gente vai entrar e verificar as possibilidades dentro de instituições parceiras que podem realmente comissionar a gente, e aquelas que não puderem comissionar, a gente vai fazer o quê? A gente vai simplesmente pegar, montar todo o dossiê de acordo com os pré-requisitos, como é o curso, a grade e tal, e na hora dos valores, que a gente também apresenta os valores, aqueles que não fazem parceria, a gente vai lá e vai botar um over ali em cima. Então, se por acaso o aluno está querendo estudar na Universidade Ciranda Cirandinha, e Ciranda Cirandinha não faz parceria com instituições, aí eu vou abrir um parênteses, né? Aquelas instituições mais renomadas, elas não têm interesse, né, de fazer parcerias, porque de forma orgânica os alunos já chegam nela. Ou aquela instituição que eles são muito mais locais do que internacionais e não existe um departamento. Então, a gente, às vezes, tem dificuldade de chegar, né, na pessoa responsável, ou às vezes nem existe essa pessoa responsável. E aí, por conta disso, a gente precisa ter todo o trabalho para fazer. A gente vai entrar, vai fazer a aplicação, a gente precisa entender, né, o dossiê, o application, né? É trabalhoso preencher um application de uma instituição. Então, todas essas coisas demoram para a gente, né? O nosso trabalho é mais trabalhoso, a nossa consultoria é mais trabalhosa, e além disso, a gente
a gente precisa se dedicar, não tem jeito. Então, as instituições nesse modelo aqui, que não fizerem parceria com agências, né, de intercâmbio, a gente bota um over. E aí a gente deixa, aí a primeira etapa do processo ele é concluído, ou seja, ele está pagando para a gente trilhar para ele a melhor opção e a gente apresenta para ele. Se ele falar, olha, eu entrei na instituição tal e vi que o curso lá é mais barato do que o que a gente tem, né, apresentado, ele tem a opção de ir direto, porém essa segunda etapa do trabalho a gente não faz, mas a gente também não é remunerado. Então, a gente entendeu como sendo justo a gente cobrar por etapas do processo. Então, a primeira etapa é buscar aquele curso, fazer toda a parte de consultoria, né, de acordo com o objetivo do aluno, porque, como eu falei lá no início, existem uma gama enorme de opções de cursos, cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem uma sua forma de application, tem dificuldades, né, para entender. Então, a gente fez essa primeira etapa custa tanto. A segunda etapa, se for uma instituição que comissiona a gente, ótimo, o preço vai ser igual, então provavelmente ele vai fazer com a gente, mas a gente está sendo remunerado por isso. Se ele achar que não, ele vai direto e aí ele vai ter todo o trabalho da aplicação, que é fazer a carta mais adequada. Então, o consultor ele precisa ter essas malícias também, né, dos applications do ensino superior. Então, lá atrás, quando eu formatei toda essa parte do ensino superior, nem existiam a Shorelight, não existiam essas instituições que facilitam a gente muito no processo, porque por trás deles tem inúmeras instituições, eles sabem ao certo como aplicar, né, cada coisa, ou seja, para a gente é muito mais fácil. Então, o ETC Custom Placement, ele veio para, de fato, a gente não perder, né, nenhum cliente, mas de forma justa para ele, para a gente trabalhar com aquilo que a gente vai receber alguma coisa, porque não dá para ficar fazendo um trabalho que é muito demorado, né, e trabalhoso, e para depois a gente não receber nada. Então, hoje a gente trabalha com como eu falei, né, as nossas instituições parceiras, às vezes é diretamente com a instituição, às vezes é através de uma organização, né, que tem as universidades, então a gente pode estar falando aí com a da Shorelight nos Estados Unidos, da Inter, né, na Inglaterra, no Canadá acaba que as próprias escolas como a ILA, que cada vez mais as escolas estão, né, se voltando para isso, onde eles têm também todo o domínio, né, do ensino superior, e aí a gente trabalha dessa forma. Então, é muito importante que vocês tenham essa consciência de como que a gente pode trabalhar o nosso cliente que vai chegar, que vai buscar por informação, tá? Então, voltando aqui no nosso box, a gente tem toda a parte do booking separado por país, o que a gente tiver, né, tá tudo incluso aqui. E na parte do marketing, toda a informação que vocês podem passar para os nossos consultores, para os nossos clientes, né, material tal. Esses materiais estão bem antigos, você vê, ó, tem coisa aqui de 2015, né? Não tem muita mudança porque as informações são grandes, mas a gente acabou optando por fazer um novo descritivo mais genérico que está dentro se vocês clicarem, né, no Somos ETC, naquela parte lá do Mão na Roda. E aí vocês conseguem pegar um material mais atualizado. A gente tinha, né, como objetivo aí fazer detalhado por país, mas a gente não conseguiu ainda, né, fazer. Mas cadê? Apresentação, descritivo high school, descritivo higher education. Então, a gente tem um genéricozão, que é realmente falando sobre a questão do ensino superior fora, e as opções que a gente tem, tá? Inclusive, quando der um tempinho, eu também vou dar uma revisada para que fique mais completo possível. E o outro que a gente conseguiu fazer, até por conta de uma necessidade local aí de uma das unidades, não sei se na época foi de Curitiba, a gente acabou fazendo da França, que esse é o objetivo que a gente quer
né, que a gente tem para fazer de cada país. Então, material para o cliente são esses dois que a gente tem pronto, e de pronta referência de backup aí para vocês é através do nosso box, tanto na parte do ETC Market quanto na parte do ETC Book, onde vocês conseguem ter prontas referências, vocês conseguem ter as informações mais detalhadas por país. Pronto, aí agora eu abro aqui para vocês ou lançarem as dúvidas ou até fazer complemento aí, adicionar informação. Di, você quer falar alguma coisa? Quer dizer, não sei se ele está aí. Bom dia, a minha internet está network, possibilidade de imigração, possibilidade de trabalhar na maioria dos países. O que ajuda também, Neila, algumas vezes é agendar o atendimento junto com o representante. Eles normalmente dominam as informações daqueles. Excelente. Isso realmente, para esse programa que a gente não tem muito know-how, que a gente não tem muita prática, na verdade, é muito bom fazer isso mesmo. Marcou uma reunião, já agenda lá com o parceiro do exterior e façam pelo menos esse primeiro contato de forma junta, né, em parceria aí com as nossas instituições ETC. Passa também a segurança mais para o estudante, mano. Sempre marca essa reunião. Excelente. Neila, vamos manter 500 na aplicação ou daremos algum desconto? Não, desconto jamais. No mínimo 500. Tem lugares que já estão cobrando até $1.000. Não tá, Diogo? Acho que Diogo ia aumentar o dele lá. Tem agência cobrando 350 aqui em Brasília. Eu concordo. Eu acho que é o tipo do programa que as pessoas são mais exigentes e que vêm mais preparadas, assim, né, tem mais conhecimento. Então, qualquer coisa básica que você fale errado já não passa confiança e isso é muito sério. Então, tem que estudar, aproveitar esses momentos aí de baixa para isso, para se capacitar, para estudar. A gente fica muito vinculado só com a questão de VET, né, dos certificados, do diploma. Eu acho que esse sim é o primeiro passo para conhecimento, mas também tem que saber a fundo, tem que entender né, o formato desses cursos para não vender também algo errado. Então, é muito importante que conheça as opções que a gente tem. Não vai saber a fundo a Universidade da Flórida, o que ele faz, não, porque realmente a gente trabalha com muitas opções e aí a gente pede ajuda, né, para o nosso parceiro, mas tem informações que são muito básicas e que a gente precisa, de fato, dominar, né. Uma outra coisa também que perguntam bastante é a questão de bolsa, né, se consegue bolsa, se não consegue. Sim, consegue, mas não consegue bolsa integral.
Então, tem países e países, né? Cada país trabalha de uma forma, geralmente, exato. Integral, é, exato. Então, assim, existem bolsas, cada vez mais a gente está vendo isso, né? As universidades vendo a importância de ter um ambiente acadêmico multicultural, né? Inclusive, em alguns países isso é muito valorizado, como nos Estados Unidos, para você estar lá no ranking, ele precisa ter um percentual mínimo de estudantes, né? De diversas nacionalidades. Então, é, cada vez mais as universidades estão querendo os estudantes internacionais. E aí, eles, dependendo da falta deles na sua instituição, por exemplo, não temos chilenos, eles vão abrir mais bolsas para os chilenos, porque eles querem atrair, né, aquela nacionalidade. E tem acontecido muito aqui no Brasil, porque a gente tem visto, né, muita gente se destacando no mundo aí, brasileiros se destacando. A gente tem uma boa educação, então a gente tem mentes brilhantes aqui, mas a gente nunca vai conseguir 100%. Quer dizer, nunca não, mas a gente raramente vai conseguir 100%. O cara tem que ser realmente muito brilhante para, né, para conseguir isso, mas vai fazer parte né, do nosso trabalho buscar essas facilidades para o cliente. Então, o que a gente enxerga assim que existem de bolsas é através da meritocracia, ou seja, realmente os melhores, eles se destacando, seja pela parte de notas, né, academicamente, seja porque é um líder na sociedade ou porque ele é um excelente estudante ou um excelente atleta né, em algo mais específico. Então, assim, vão existir opções dele ter, mas geralmente eles dão a partir do segundo ano, quando o aluno já está lá, porque eles precisam realmente ver que o menino está, né, adaptado, quando as instituições dão, ou geralmente é no primeiro ano exatamente para fisgar ali aquele aluno, e depois lá eles veem outras formas né, de mantê-lo se ele for de fato um bom aluno. Mas existem outros tipos de bolsas também, bolsas governamentais, né? Eu acho que já deve ter suspendido aí a maioria do que o Brasil já ofereceu, mas existem algumas opções, né, de bolsas, mas muitas delas são vinculadas para o aluno ter que voltar, né, e trabalhar aqui no Brasil, então tem algumas restrições, além de serem muito concorridas, e e até empresas privadas que possuem também, né, eles estimulam, essa questão de pessoas boas irem para fora estudar para voltar e para contribuir de alguma forma. Então existem algumas frentes. Agora a gente falando dentro da ETC e com os parceiros que a gente possui, geralmente eles querem os melhores alunos de notas ou aquele cara que se destaca em uma outra coisa, que lá fora também é muito super valorizado, né, e aqui no Brasil nem sempre é, mas lá fora, eles valorizam. Então, se já chegou falando de bolsa, sim, a gente pode tentar a bolsa, porém ela não é integral e ela só vai ser concedida depois da aplicação. Então, e aí a gente está aqui junto com você para de fato conseguir, mas a gente não pode, né, trabalhar com aqueles clientes que querem só aplicar para bolsas gratuitas. Inclusive tem até um site, uma empresa que faz essa parte de curadoria com relação a bolsas de estudos no mundo, de mestrado, de graduação, que eu não me recordo de cabeça, mas eu vou olhar aqui e eu passo para vocês. Se for o caso, né, manda para lá e pronto. O da gente vai ser pagando, né? Que mais? Falar de ensino superior. Vitor, lembra de alguma coisa? Paulito, que também já atua aí na parte do ensino superior. O que é que vocês podem colaborar aí com relação a isso? Nem sempre, eu acho que assim, para deixar minha contribuição, eu acho que nem sempre o nosso cliente ele já chega por essa porta, mas uma boa consultoria pode levar ele a abrir ela, né? Então, o aluno, eu acho que o Vitor, né, trabalha muito bem isso. Quando às vezes o cliente ele já tem um nível mais intermediário, mas ele quer fazer
e quer ir para fora, né? Quer passar um tempo fora, é saber direcionar, é sempre perguntar, né? O que você faz no Brasil? É, e apresentar opções. A gente está com excelentes opções de cursos com bom custo-benefício, né? A própria Ayla aqui aí com 40%, até na Alemanha, né? Através aí da Timene, da EU. Então, assim, a gente tem cursos com investimento baixo, né? E com, assim, com promessas de sucesso no próprio país, ou se realmente for só um objetivo temporário, quando se volta com um certificado fora, com um diploma, enfim, do que seja, isso já abre muitas portas, né? Então, é muito importante a gente também mostrar esse benefício. Às vezes, um aluno está lá, quero fazer um curso de 6 meses de inglês, ele já não está, né, não precisa dos 6 meses. Será que ele não se encaixa no outro curso e aí ele volta? Eu tenho, assim, um exemplo prático, logo no início do ETC, que eu inclusive atendia lá em BH de vez em quando, de um menino que chegou para fazer work and travel. E porque o amigo tinha ido, tinha indicado, ele chegou lá, mas você sentia que o perfil do menino não era aquele. E ele acabou, no final das contas, fazendo um extension na SDSU, que é uma das vantagens, né, desses cursos mais que eles chamam de extension, que são os certificados de diplomas, né, em grandes universidades. Às vezes essas universidades renomadas, elas não abrem a porta, né, de parceria com as instituições fora para cursos tradicionais de graduação, mas a gente consegue vender, né, o extension através da UCSD, da SDSU, de umas universidades da Califórnia, outras universidades. Então, às vezes, a gente consegue também chegar naquele sonho dele de fazer Berkeley, por exemplo, que a gente não pode vender pelo curso normal, mas que a gente pode vender através do certificado, que são cursos mais curtos, né, mais diretos, e é bem bacana. Inclusive, falando dos Estados Unidos, se você fizer o curso do Extension, 3 cursos seguidos, podem ser diferentes, mas que tem uma sequência aí que totaliza ali 3 cursos, aproximadamente um ano, o aluno ele ainda pode aplicar para mais um ano de visto para ficar lá para trabalhar. Então, ele acaba tendo um benefício até a mais. Então, o que a gente precisa assim, ter de conhecimento realmente são as possibilidades, né? Às vezes o aluno não vem definido, ou quando eles já vêm com alguma teoria já na cabeça, ou com algum objetivo muito forte. Então, por exemplo, pô, eu quero sair do Brasil, né? Eu quero fazer minha vida fora e eu sou casada. Então, geralmente, a porta aí a variável que é super importante para ele é se o cônjuge pode trabalhar. Ou se tem filhos, né? Se o filho pode estudar de graça, porque aí a conta muda, né? Se ele paga uma escola aqui no Brasil, ele pode simplesmente fazer, né? Quanto é que eu gastaria em um ano de escola para os meus filhos, quanto que eu posso gastar, quanto eu vou gastar lá fora, sendo que eu tenho uma escola pública, né, de qualidade, o menino vai ter experiência. Então, tudo isso é uma forma da gente, de fato, trabalhar os nossos alunos, os nossos clientes, para oferecer o que é interessante, mais interessante para ele. E aí a gente ganha do concorrente, porque o concorrente está ali sempre batendo nas mesmas teclas, no que é mais cômodo, do que ele já sabe vender, e acaba tendo essa dificuldade, né, de ampliar os horizontes. Quando a gente faz uma consultoria mais completa, a gente mostra, né, que a gente é diferente, que a gente consegue atendê-lo de uma forma mais fora da caixa. Então, é um programa que eu estou enxergando, apesar de, né, de nos últimos anos ter tido um crescimento mesmo, né, ele saiu da quinta posição de programas mais vendidos não vendidos, né, programas que os brasileiros mais saem, né, do Brasil, de 2018 de quinta posição, não, de 2017, não, a gente está em 2020? 2017, quinta posição, 2018 ele já estava em terceira posição, acabou que por conta dessa pandemia a gente não teve ainda o, a pesquisa, né, Celubel foi feita, mas não foi ainda
colocada, né, para a gente, mas com certeza é um produto que tem crescido bastante, e aí diante de todo esse cenário de pandemia que a gente está tendo, né, com todos os países, mas que a gente está sentindo um movimento pior aqui no Brasil, né? A gente ainda tem a questão política, então muita gente está desgostoso mesmo, né, de morar aqui no país, não está vendo possibilidades e de fato não estão tendo possibilidades. É uma ótima opção para a gente resgatar aqueles clientes que a gente acredita que pode oferecer coisas nesse sentido, e aí tentar trabalhar ele da melhor forma possível. Tínhamos que ter um planejamento para alcançar esse perfil de cliente. Tem agência cobrando. Então, a gente começou a pegar aquele cliente que era mais, que é o mais universitário, saindo, né, do ensino médio, que está no ensino médio já planejando para fazer uma graduação, que foi através do Pathway, né, que a gente fez o trabalho. Então a gente está sentindo, né, para ver qual é o perfil dele mesmo. Agora, o outro, essa aí do desgostoso, tudo, o que a gente tem, que a gente está buscando, né, fazer atacar é através do LinkedIn, que é onde a gente consegue capturar, né, esses profissionais, sejam aqueles que já perderam o emprego, sejam aqueles que já tiveram redução, né, de salário, ou até aqueles mesmos que não estão. Então é no LinkedIn que a gente vai tentar buscar esse perfil, tá? A gente não enxerga em outra frente a não ser o LinkedIn para pegar esse tipo de público. Então, a gente está trabalhando nele, a landing page também já está pronta, está tudo, mas a gente vai precisar muito que vocês também tenham esse conhecimento, né? Por isso até que eu puxei já para hoje, porque já tinha algumas dúvidas. Eu acredito que vocês já estejam recebendo coisas do ensino superior, porque a gente já vem trabalhando, né, de forma no YouTube para o pessoal mais jovem, mas não para o público já que é aquele de família, né, de que está um pouco mais inserido no mercado de trabalho. Então, esse a gente vai fazer pelo LinkedIn, mas a gente, quer ver, ó, até olha aqui a landing page, mas a gente tá tendo, né, essa procura. Então, o resumo é esse. O que eu queria deixar assim claro para vocês é que a gente já tem muita ferramenta pronta, a gente já tem muito conteúdo, e que vocês precisam de fato se aprofundar, e quem melhor tiver preparado para isso vai conseguir aproveitar né, os leads que vão seguindo, e o próprio movimento natural, né, do país, das pessoas que estão inseridas aí nesse descontentamento. Então, da minha parte, eu acho que eu passei o que precisava inicialmente, né, do geral, e convido vocês para se aprofundarem em cima dos demais materiais. Então, saber especificamente como é na Inglaterra, saber como é nos Estados Unidos, e vai pegando país por país para que a gente possa passar a informação correta, né, e não ter problemas aí de frustração com relação à expectativa do nosso aluno. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então eu vou encerrar aqui a nossa reunião de hoje, e quanto antes vocês puderem se aprofundar nesses cursos, nessas coisas, né, nessas opções, tanto de undergraduate quanto de graduate, fique à vontade, e sempre buscando alguém para fazer junto com vocês esse primeiro contato com o cliente, porque isso faz toda a diferença, né, para a gente, de fato, determinar quais são os objetivos, a realidade do aluno, como também para passar a informação correta. Tá bom, pessoal? Então, desejo a vocês aí uma ótima semana, que seja bem produtiva. Lembrar de participar, né, de se programar e fazer o planejamento de vocês aí internos do que fazer, tentar se organizar, né, coloca
de forma simples mesmo no Notes, ou até mesmo na sua agenda, quais são os objetivos que vocês vão atacar nessa semana, porque a gente acaba ficando muito envolvido com um monte de coisa ao mesmo tempo e a nossa produtividade, né, dentro de casa acaba caindo. Então, quem não tem essa prática esse costume de colocar, né, no papel e ter aquilo ali visível, é importante. Segunda-feira sempre é um ótimo dia. O que é que essa semana eu vou fazer? O que é que eu preciso? Quais são as prioridades? O que é que está, né, em segundo plano? Para que a gente consiga fazer o máximo de coisa, ter um trabalho mais produtivo possível, né? E a gente não se dispersar, não perder tempo com coisas desnecessárias, enfim, né? Estudar o que precisar estudar, mas também não sair estudando tudo. E tentar conciliar também com momentos mais de lazer, né? Da questão de trabalhar a saúde mental, tá bom? Então, um beijo, boa semana para vocês e contem aí com a gente no que precisarem. Um bom dia.